Olá, hoje nós estamos dando início ao nosso curso de História referente ao conteúdo do nono ano. Como sempre, a gente se baseia num livro básico do município do Rio de Janeiro, onde, através da leitura do livro, nós vamos discutindo as questões ponto a ponto, sempre que se fizer necessário, ok? Então, o conteúdo referente ao nono ano, ele tem início com a era do imperialismo. Esse imperialismo ele possui dois lados e que a gente pode tentar entender através dessa leitura. Todos os dias, os jornais e a televisão noticiam a compra de empresas por grandes grupos econômicos. As fusões e incorporações atingem diferentes setores da economia, como os bancos, as siderúrgicas, a indústria química, a de bebidas e alimentos, entre muitos outros. O processo não é novo. A compra de várias empresas por um único grupo, gerando a concentração de capital, é uma página importante da história do século XIX, quando a industrialização entrou na era dos oligopólios e das grandes potências, ou seja, na era do imperialismo. No mapa internacional, porém, as capitais não circulavam apenas nos países industrializados. Os capitais, o dinheiro, não circulavam apenas nos países industrializados. Com o expansionismo europeu do século XIX, grandes regiões da África e da Ásia foram colonizadas. Seus habitantes passaram a ser súditos dos grandes impérios europeus. Essa colonização durou cerca de um século, e a maioria das colônias tornou-se independente após a Segunda Guerra Mundial. Essa Segunda Guerra foi de 1939 a 1945. Mas alguns de seus efeitos continuam visíveis. Muitos ex-colonos imigram para as suas antigas metrópoles, na busca de melhores condições de vida e de trabalho. Argelinos saem do continente africano em direção à França, e muitos muçulmanos de origem árabe ingressam diariamente em vários países europeus. Diversas vezes, entretanto, o preconceito de ambos os lados dificulta o convívio entre os imigrantes e as populações locais. Bom, esse texto ele dá uma prévia do que nós vamos ver e mostrando, inclusive, as consequências que se nota hoje em dia. Nós, todos os dias na televisão, nós estamos vendo os embates entre essas diferentes culturas, agora através da imigração, convivendo no mesmo espaço, numa mesma nação. E nós estamos vendo no que isso está acontecendo. O que nós vamos ver através dessa nossa leitura é como que se deu esse processo até chegar ao ponto em que estamos. E começamos, então, falando sobre a Segunda Revolução Industrial. Se na era do carvão e do ferro a produção mecanizada atingiu principalmente a Inglaterra, e aí nós estamos falando da primeira Revolução Industrial, a industrialização da segunda metade do século XIX estendeu-se por diversos países da Europa Ocidental e Oriental, e fora da Europa, inclusive, alcançando o Japão e os Estados Unidos. A primeira Revolução Industrial, na segunda metade do século XVIII, aprofundou a divisão social do trabalho ou o parcelamento das tarefas. Cada trabalhador fazia uma mesma e repetida operação. Vocês, não sei se já tiveram oportunidade de assistir, um filme chamado Os Tempos Modernos, do Charles Chaplin, mostra bem os efeitos dessa especialização do trabalho. E ele faz isso, como sempre, de uma maneira genial e bastante engraçada. Então, quem ainda não assistiu, assista o filme chamado Os Tempos Modernos, de Charles Chaplin. Com a Segunda Revolução Industrial, além de se recorrer ao parcelamento de tarefas que já acontecia, criava-se uma nova divisão. De um lado, os países ricos, aqueles industrializados,
e de outro, países consumidores dos excedentes da produção gerada nos países ricos e fornecedores de fonte de energia e de matéria-prima. E aqui eu incluiria também fornecedor de mão de obra barata. É durante essa segunda revolução industrial que a Alemanha entra nesse cenário. Então vamos ver agora especificamente a chegada da Alemanha nesse contexto e que terá desdobramentos muito sérios dentro em breve. Na Europa, por volta de 1860, a Alemanha foi o centro dos avanços industriais. Ao iniciar o século XX, a economia alemã era a mais moderna e dinâmica de toda a Europa, liderando a produção de aço, de produtos químicos e de equipamentos elétricos e científicos. Aliás, esses exemplos que são dados aqui no livro, eles não são dados à toa, porque até hoje a Alemanha é a ponta da produção desses itens, principalmente na questão do aço, da química e de materiais elétricos. O desenvolvimento da economia alemã já vinha ocorrendo antes de 1871, ou seja, antes do processo da sua unificação. Mas depois disso, ele se intensificou. O texto aqui está querendo mostrar que mesmo quando a Alemanha ainda era dividido em vários reinos, ou em alguns reinos, a determinada região da Alemanha, ou determinadas regiões da Alemanha, já estavam no seu processo de desenvolvimento industrial. E depois da unificação, esse processo ganhou força exatamente por um maior território que permitia ali, então, um maior mercado privativo dessa indústria alemã. O governo nacional liberou recursos para a instalação de empresas e adotou medidas para proteger a indústria e a agricultura alemã. É a chamada reserva de mercado. Vocês depois vão começar também a compreender que a própria origem das nações, essa coisa de ter fronteira nos territórios, ela é muito em função de atender a essa prerrogativa da industrialização. Todo local que tinha indústria precisava definir a sua reserva de mercado. E nada melhor para definir a sua reserva de mercado do que ter fronteiras. Daí é nesse período aqui no século XIX, principalmente, que nós vamos ter o surgimento de nações separadas umas das outras, muitos impérios desmembrados, e a partir do desmembramento desses impérios, o surgimento de muitas nações independentes, cada uma querendo criar o seu próprio mercado interno. Por meio de tarifas alfandegárias cobradas sobre as importações, os agricultores e os industriais eram protegidos da concorrência externa. Então, ao mesmo tempo que se investia no mercado interno, se dificultava a entrada de produtos estrangeiros. E todos eles começaram a fazer a mesma coisa. Podendo aumentar suas vendas e obter capitais para investir na mecanização do campo ou no aperfeiçoamento da produção industrial. Com esse fechamento, eles acabam obtendo recursos para reinvestir no seu crescimento industrial. Quem conseguiu fazer isso foram exatamente as primeiras nações a se industrializarem, que vendiam para todo o mundo e não compravam produtos de outros poucos países industrializados. Então, cada país industrializado se preservando e vendendo para o restante do mundo fez com que aumentassem a sua riqueza, o seu capital. E com isso eles reinvestiram na sua própria indústria. Só que a gente sabe que isso vai ter limites, porque se no início o território da própria nação atendia a necessidade da indústria, quanto mais essa indústria vai crescendo, esse território vai ficando pequeno. Então vai ser necessário se conquistar novos territórios. E a primeira prerrogativa para se conquistar novos territórios foi através da força. Daí a gente vai estudar o período do imperialismo, que virá daqui a pouco. Outro fator importante para a modernização da economia alemã foi a importância dada nas escolas
e ao ensino das ciências aplicadas à produção industrial. Graças ao papel da escola, as indústrias podiam dispor de uma grande oferta de técnicos, empregados com salários baixos. Reparem que o projeto, e aqui a gente está vendo o projeto capitalista, o projeto burguês, é se utilizar da escola pública, que, em princípio, todos os cidadãos pagam impostos para manter as escolas públicas, e a burguesia, então, vai tirar partido disso, se utilizando da escola pública para formar mão de obra barata para ela. Quem é que lucra com isso? A burguesia. É a partir desse momento que as burguesias vão se fortalecer de forma contundente para dominar o mundo. É a partir daqui que a gente entra nesse processo de movimentos burgueses derrubando o antigo regime, aquele antigo regime baseado na atividade agrária. Agora é a indústria que vai dar as cartas. E óbvio que atrás da indústria vem o comércio e, com isso, a burguesia vai se fortalecendo cada vez mais. Bom, nessa segunda etapa de industrialização, além da Alemanha, nós vamos também ter a expansão industrial da Rússia e do Japão. Na Rússia czarista, quer dizer, na Rússia, no tempo dos czares, o desenvolvimento industrial foi, sobretudo, uma iniciativa do Estado. Quer dizer, a política dos czares, tão mal falada, né, depois, quando a história se torna burguesa, os próprios czares, eles já desenvolviam, cada um a seu tempo, ou o último deles, principalmente, vai desenvolver o processo industrial na Rússia. Era um projeto de Estado que realizou empréstimos no exterior para construir estradas de ferro, instalar empresas, muitas vezes estrangeiras de diferentes ramos, com destaque para os setores têxtil, extração de carvão e minério de ferro. Estamos aqui fundamentalmente falando das indústrias de base, aquelas indústrias necessárias para outras indústrias existirem, como principalmente minério de ferro e carvão. Antes de 1860, o Japão vivia uma situação semelhante à da Europa medieval. Havia um imperador, mas quem de fato detinha o poder eram os daimyos, grandes senhores de terra. Está mostrando, então, que o Japão ainda estava naquele processo onde a riqueza vinha da agricultura. O país também tinha muito pouco contato com os países do Ocidente. Viviam ainda naquela ideia de tirar riqueza diretamente da terra, sem grandes transformações dessa matéria tirada da terra, retirada da terra. A situação japonesa mudou na década de 1860 com a Revolução Meiji, que centralizou o poder na figura do imperador. Iniciou-se uma era de grandes reformas que transformaram o Japão numa grande potência. O governo assinou tratados comerciais com os países do Ocidente, garantindo a entrada de produtos japoneses no mercado externo. Realizou uma ampla reforma educacional destinada a erradicar o analfabetismo e promoveu a industrialização do país. Criadas essas condições, na segunda metade do século XIX, o Japão pôde iniciar sua arrancada industrial, também promovida pela iniciativa estatal. Os capitais estrangeiros controlados pelo governo para financiar o desenvolvimento industrial foram transferidos para as mãos de grandes grupos econômicos. Esse foi o caminho do Japão. Pegou aqueles grandes grupos já estabelecidos, enfiou mais dinheiro neles para que eles, então, expandissem o processo industrial japonês. Esse dinheiro, a partir desses grupos econômicos, que ficou conhecido como Zaibatsu, eles eram dominados por poucas famílias. E, obviamente, poucas famílias já muito ricas. Assim, por volta de 1910, o Japão já tinha mais de 10 mil quilômetros de estradas de ferro construídas, grandes bancos, poderosas companhias de navegação e mineração, e sua produção têxtil era uma das maiores do mundo. Está mostrando aí como que essas potências atuais
deram início ao seu processo de industrialização. Porque, vamos fazer aqui um paralelo, antes deste momento que nós estamos estudando, antes da Revolução Industrial, as potências foram definidas pela capacidade comercial. Por exemplo, Portugal e Espanha. Antes do processo industrial, lá o que valia era o mercantilismo, era o comércio, as grandes navegações, conseguindo novos produtos para que fossem comercializados. Não é coincidência que as nações que se industrializam são exatamente aquelas que não ganhavam dinheiro com o processo mercantilista, porque na época não tiveram condições de promover as grandes navegações e, com isso, o primeiro movimento de colonizações. Naquela ocasião, Portugal e Espanha foram os pioneiros e se tornaram potência. Inglaterra, França, Japão, Rússia não tiveram a mesma possibilidade, podemos até dizer competência, de realizar isso durante o mercantilismo. Vieram, então, no processo da industrialização, que produz riqueza não mais através da obtenção de mercadorias da natureza, e sim através de fabricação de produtos, transformando as matérias-primas que a natureza produz. É um outro modelo e que vai trazer muito mais riqueza, porque a máquina não para de fabricar, não para de trabalhar. Ok. Uma outra nação que vai também se desenvolver nesse período foram os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o grande salto na industrialização ocorreu após a Guerra Civil, que foi de 1861 a 1865, também chamada Guerra de Secessão, quer dizer, quando o Sul quis se separar do Norte, o Norte industrial, o Sul agrário. O Sul não queria se enquadrar nas demandas da burguesia americana, só que a burguesia americana acabou vencendo a Guerra de Secessão e submetendo o Sul agrário aos interesses dela burguesia. O Norte industrializado venceu o Sul agrário e escravista e impôs seu projeto modernizador. Leis protecionistas que amparavam a produção industrial e agrícola do país, a grande oferta de mão de obra barata, garantida pelas políticas de estímulo à imigração, a ocupação das terras do Oeste e o incentivo do Estado à instalação de companhias de transporte e às comunicações são os principais fatores que explicam a transformação dos Estados Unidos numa nação industrial e urbana poderosa. A partir do momento em que o Norte venceu a guerra, ele impôs todo o seu ideário, todas as suas necessidades para que os Estados Unidos se tornasse, então, uma potência industrial. Porque o norte dos Estados Unidos não conseguiria ser uma potência industrial sem contar com a matéria-prima e também a mão de obra assalariada, só que com baixos salários a partir do momento que libertou os escravos, não é? Porque o norte impõe ao sul a libertação dos escravos e com isso as grandes fazendas do sul dos Estados Unidos quebram todas e vão parar na mão dos burgueses do norte, que compram, na sua grande maioria, essas terras e fazem, então, essas terras produzirem para as suas indústrias. Em 1900, a força da economia norte-americana despontava em vários setores. Os Estados Unidos já ocupavam o primeiro lugar na produção mundial de aço, produto fundamental na construção de ferrovias e na fabricação de máquinas agrícolas e industriais. E tinham também a maior malha ferroviária. Sua população urbana saltou de 15% em 1850 para 40% em 1900. Ou seja, dos 75 milhões de habitantes nos Estados Unidos, 30 milhões viviam nas cidades. Como se pode ver, a economia industrial do período tornou-se bem mais difusa do que na fase anterior. Isso por quê? Porque várias nações se industrializaram. Na fase anterior que nós já vimos, era praticamente Inglaterra
e França, as duas grandes potências industriais. Agora não. Agora você continua tendo Inglaterra, França, a Alemanha, Rússia, Japão e Estados Unidos. Esse bloco cresce aí para pelo menos 6 nações. Até meados do século XIX, muitas empresas começavam a funcionar sem grandes recursos e se expandiam à medida que seus donos reinvestiam na própria empresa parte dos lucros obtidos com a comercialização dos produtos. Por essa razão, predominavam as pequenas empresas familiares. Quer dizer, o negócio, no início, ia começando a crescer devagarinho, porque era o próprio lucro da empresa que era reinvestido. Como os recursos que alimentavam a produção eram obtidos pela dinâmica da própria indústria, essa fase é conhecida como a era do capitalismo industrial. Então, o que caracteriza o capitalismo industrial? É a sua expansão através do próprio lucro obtido com a indústria. Está se fazendo essa distinção porque daqui a pouco, mais tarde, nós vamos falar do capitalismo financeiro, aonde os empresários não se contentam mais em apenas reinvestir aquilo que lucram, vão buscar financiamentos no setor bancário e, com isso, aceleram o crescimento da sua própria indústria, porém, de certa forma, fica endividado com os bancos. E assim os bancos vão ficando cada vez mais poderosos nesse jogo de empréstimos. É o chamado capitalismo financeiro que nós vamos ver mais adiante. A partir de 1880, as novas atividades econômicas, empresas de exploração de petróleo, usinas elétricas e siderúrgicas, exigiam grandes investimentos que não podiam ser obtidos apenas com recursos próprios. Quer dizer, aquela pequena indústria acaba tendo necessidade de indústrias maiores para que elas próprias pudessem sobreviver. As instituições bancárias, então, assumiram um papel central a partir desse período, financiando as produções industrial, agrícola e mineral em cada país e controlando, por meio da aquisição de ações, empresas de diferentes setores e atividades. Começava assim a era do capitalismo financeiro. As próprias instituições começam a ganhar dinheiro com as indústrias e elas próprias compram ações daquelas próprias indústrias. Então, no final das contas, ela empresta para ela mesma. Uma outra situação que vai surgir desse processo, chamado de Segunda Revolução Industrial, foi a passagem do processo de concorrência para os oligopólios. A partir da Segunda Revolução Industrial, surgiram empresas gigantes e poderosas. Essas empresas resultaram principalmente da formação de trustes, cartéis e holdings, que são situações, são manobras, algumas que depois foram colocadas fora da lei, e outra, que é a holding, que até hoje é aceita como válida. Vamos entender o que é cada uma delas. O trust, associação de empresas de um mesmo ramo que se fundem com o objetivo de controlar o preço. Aqui hoje isso já configura crime. Só que na época não existiam leis, tudo era muito novo. Então, os empresários foram percebendo que a ideia de livre concorrência tinha brechas. Para que eu vou ficar competindo com o meu vizinho? Se eu posso combinar com ele, nós dois vendermos pelo mesmo preço. Isso depois, os governos vão perceber que isso trazia prejuízo ao consumidor. Então, vão se fazer leis proibindo o trust, que em inglês, né, escreve trust. Se pronuncia trust, só que em português a gente fala truste. Para controlar, então, os preços, a produção e o mercado. Tudo na mão deles. A livre concorrência tinha ido para o espaço. O trust da United States Steel, que é a empresa de aço, criado em 1901, por exemplo, controlava 63% da produção de aço nos Estados Unidos. É claro que uma empresa que controla 63% é ela que dita o preço. Os outros 37%
tinham mais era que acompanhar a grande empresa se não quisessem quebrar. Ah, mas a pequena empresa podia cobrar mais barato. O que acontece quando uma pequena empresa compete com a grande? A grande baixa o preço até matar a pequena. Isso também tem nome, é dumping. O livro não comenta, mas quando uma grande empresa bota o seu preço abaixo do custo, isso é feito para matar o concorrente. O nome disso é dumping, é crime também. Um outro modelo de criação de oligopólio é o chamado cartel. Agrupamentos de empresas independentes que estabelecem acordos ocasionais com o propósito de dividir o mercado e combater os concorrentes. Então você tem duas empresas maiores e tem outros concorrentes querendo entrar no mercado. Essas duas se combinam, fazem uma estratégia qualquer, que pode até ser o dumping, colocar preços muito baixos, e com isso esses dois eliminam os concorrentes e acabam dividindo o mercado só entre eles. Um exemplo desse tipo de organização foi o cartel do carvão do Reno e da Westfália, na Alemanha, que controlava 90% da produção do carvão alemão. Então, está aí um exemplo de um cartel. E as holdings, ou a holding, essa estratégia ainda considera-se válida. Vamos entender a diferença. A holding é uma empresa que controla uma série de outras empresas do mesmo ramo ou de setores diferentes, mediante a posse majoritária das ações dessas empresas. As associações empresariais levaram a uma imensa concentração de capital nas mãos de grupos econômicos. Ok, mas vamos entender por que as holdings elas são aceitas. Porque, na verdade, ela otimiza a administração dessas empresas. Se você tem uma empresa com a alta direção, as outras empresas não precisam ter outras altas direções. Essa alta direção, ela cuida, estamos falando da presidência, de vice-presidências. As vice-presidências, por exemplo, cuidam de todas as empresas. O vice-presidente não é vice-presidente apenas na holding. Ele é vice-presidente de todas as empresas. O diretor financeiro é de todas as empresas. Então, nessas empresas, você acaba tendo cargos de gerência para baixo. Cada empresa com gerente. Mas, ao invés de ter gerente, diretor, vice-presidente e presidente, cada uma delas, tudo isso migra para a holding. O que acarreta isso? Baixa de custo. Se você diminui seu custo, você melhora na concorrência, você acaba ganhando do concorrente sem necessariamente estar controlando o mercado. O que você está controlando são os seus gastos. E isso não é visto como crime. Ninguém pode impedir uma empresa de melhorar o seu processo administrativo. O que não se pode é fazer cartel, é fazer trust, aonde você burla as leis de mercado. As holdings não burlam as leis de mercado. Elas simplesmente otimizam os seus custos. E isso acaba sendo salutar. Os outros que também consigam fazer as suas holdings. Ok? Fica aí essa informação. Só que nessa época não se tinha leis. Então, os trusts foram feitos, os cartéis foram feitos, e as holdings também foram feitas. E isso desvirtuou o mercado, as relações de mercado. As grandes empresas cada vez se firmaram mais e cresceram mais, e aqueles pequenos que tentavam competir para encontrar um lugar ao sol aí nesse mercado, esses pequenos eles eram eliminados através dessa estratégia fora da legalidade, que na época não era, mas que tempos depois, tanto o trust quanto o cartel serão combatidos. E a estratégia do dumping, que é você vender abaixo do custo, você que é uma grande empresa que tem gordura para aguentar isso, você baixa os preços, vende inclusive com prejuízo por um tempo para matar o teu concorrente. Aqui no Brasil é muito comum de acontecer isso.
como os nossos processos de fiscalização são muito frágeis, a gente percebe, quando a gente está atento, a gente percebe situações como essas. E o Brasil, como ainda é mal preparado nessas fiscalizações, no mínimo mal preparado, acaba pequenas empresas, ou até nem tão pequenas assim, mas que passam a competir, por exemplo, com multinacionais, e aí a nossa empresa nacional se vê obrigada a se vender para que não vão à falência. Ok? Bom, por enquanto a gente vai ficando por aqui. Na nossa próxima videoaula, na verdade é uma leitura e uma leitura comentada, nós vamos falar sobre as novas tecnologias criadas em prol da indústria, do capitalismo e da burguesia. Até lá então. Tchau, tchau.